Tive um acidente quando criança, perdi quase 90% da minha visão direita. Aos 11 tive um acidente no caminhão, fui atropelado por um caminhão, quebrei minha última vértebra da coluna, perdi o diafragma, o músculo responsável pela respiração, 50% do pulmão direito. Então, meu amigo, tinha tudo para dar errado. E você é empresário, você tem uma visão de futuro definida para sua empresa? Onde exatamente você quer chegar? Quanto de faturamento, quantos colaboradores, quantas unidades? Vai ser uma multinacional ou uma empresa nacional? Tem que declarar a visão e ir em busca daquilo ali, né? Você fez isso lá no começo da sua carreira. Tudo hoje em dia é alto rendimento, né, cara? Se você não for alta performance no que você faz, você não se destaca. Ó, isso aí é pra ficar pra história. Queda de braço aqui com o Minotaurão. Todos preparados. Tá no ar um Pode Acelerar. Dessa vez, ó, tô com esse grande homem aqui, esse orgulho nacional, Minotauro. Seja bem-vindo ao Pode Acelerar, irmão. Tô honrado de ter você aqui, viu? Obrigado, Arnaldo. Assim, entrei, fiquei impressionado com a estrutura da empresa. A gente fez um bate-papo aqui informal antes. A estrutura de vocês. Tô honrado de estar aqui. Obrigado pelo convite. Empresa é linda, propósito bonito. Espero que a nossa história aqui ajude vocês aí. Com certeza, você é um orgulho nacional aí, é uma inspiração para todo mundo. Quantas vezes eu já te assisti ali no canal Combate, torcendo, tem a luta do século lá. Agora o UFC Fight Pass, hein? Pode falar canal Combate. A gente trocou. Ah, é? Nossa, pro nosso canal. Virou o UFC Fight Pass. Fight Pass, é nosso canal gringo aí. É mais um desafio que a gente pegou. Show. Ó, tenho certeza que todo mundo te conhece das vitórias e tal, mas talvez nem todos conhecem ali da origem, da história do Minotauro. Eu sei que tem muita história aí, mas o que você podia resumir pra gente, né? Um pouquinho da sua trajetória e como é que você chegou a ser aí um grande campeão de MMA? Bem, tem história, viu? Como muita gente no Brasil, eu sou do interior da Bahia, uma cidade chamada Vitória da Conquista. Tudo a ver com Vitória. Interiorzão da Bahia, terra do café. Meu pai que é cafeicultor, né? Também um cara que começou como office boy de um escritório de contabilidade. Depois se tornou aí o contador das lojas insinuantes, Ricardo Eletro, né? Máquina de venda, os caras que apresentaram muito. Era o contador que era office boy, que virou o contador principal de uma grande, né, rede aí do varejo de imóveis. E então eu aprendi com esse cara, tive esse cara do meu lado. Falei, se trabalhar, vai virar. Se não trabalhar, tudo que você fizer na vida, você vai se dar bem. E eu via ele na época de imposto de renda até 3 horas da manhã. Sabe aquelas maquininhas que bate, que puxa? Você é do seu tempo, eu sou mais velho. Você batia e puxava um rolinho aqui. Então, ele ficava até tarde, eu sempre sentado, criança do lado dele. E aí estudei na escola Sacramentinas, lá em Vitória da Conquista, católica. Queria ser contador, advogado, tudo, né? Meu irmão mais velho, advogado. O Rogério cursou direito, o Minotauro, até o último semestre. Trocou para ser lutador, cara. Olha só. E aí tá todo mundo, então, meio que trabalhava naquela função de seguir o que meu pai fazia e eu apostei em ser lutador. Conheci as artes marciais com 4 anos de idade, fazer judô. Tive um acidente quando criança, perdi quase 90% da minha visão direita. Na época não chegava a nada, fiz 6 cirurgias. Morei em Belo Horizonte na época para poder recuperar minha visão. Consegui recuperar aos 15. Fui machucando várias vezes, sempre tive problema no meu olho direito, então me atrapalhou muito nas lutas, enxergar o suficiente para passar nos testes físicos, né, que a comissão exige. Aos 11 tive um acidente no caminhão, fui atropelado por um caminhão, quebrei minha última vértebra da coluna, L5S1, perdi o diafragma, o músculo responsável pela respiração, 50% do pulmão direito. Então, meu amigo, tinha tudo para dar errado. Caraca. Tinha tudo para dar errado. Mesmo assim, insisti, tinha um propósito, eu gostava daquilo que eu fazia. O propósito era ser minha mãe era dona de academia, então eu adorava.
E eu, cara, desde porque não sabia. O que te movia mais, assim, o amor pela luta ou, assim, aquele desejo de um dia ser um campeão, um pouco das duas Também coisas? Mais o propósito ou mais a ambição? os dois eu queria ser um campeão, mas eu gostava da arte marcial, eu gostava. E aí, quando surgiu assim, né, foi acontecendo naturalmente, isso acontecer. Tem gente que canta e que sonha desde pequeno que vai ser um cantor. Você fazer uma profissão diferente, tinha um certo preconceito. Os Uhum. caras, você lutador, não vai ser É, ninguém. Pô, imagina, né? Que as pessoas escutam por profissões mais total, é. que não são, né? Um advogado, um médico, né? Uma pessoa, um empresário. E eu sempre tive aquela vontade de fazer. Minha vontade era dar aula de arte marcial. Não era nem de ser lutador. O primeiro era dar aula de arte marcial. Com 17 anos, eu peguei o meu primeiro tatame. Todo mundo eu comprava um carro, fazia até eu comprei um tatame. Botei uma academia. Já passou 6 meses, tinha 2 academias. Passou mais um pouquinho, eu estava dando aula em 3 academias. Eu tinha, com sei lá, 19 anos, 300 e poucos alunos. Era o cara que mais tinha aluno em Salvador. Entendeu? E era tentar empreender, aquilo me dava adrenalina, academia, ver conta, né, o que a gente conseguia. E também tentar virar, né, com arte marcial. E Uhum. aí depois, futuramente, eu Seus tinha. pais te apoiavam nessa carreira de ser lutador, professor de artes marciais ou não tanto? Sim, minha mãe tinha uma academia, né? Chamava Ritmos Academia na Vitória Conquista e tal. Eu cresci na academia. É, já tinha um pezinho aí nesse universo do. Meu pai, de empreender, sim, meu pai me apoiou. Uhum. Ele né, deu o primeiro dinheiro, Ah, tá? Para o primeiro tatame, e a Associação Atlética da Bahia, né? e você falou uma coisa que tem muito a ver com a minha história, assim, porque meu pai sempre foi uma inspiração pra mim, assim, porque muito trabalhador, né, cara? Você ter ali dentro de casa, no berço, gente que trabalha e entende o valor do trabalho, isso te molda, né? Porque com certeza pra você chegar onde você chegou, você ralou muito, trabalhou muito, treinou muito. Não tem almoço grátis, né, Minotauro? É pagar o preço, né? E você estava contando sua história, né? Eu fiquei fã, né? Você, teu pai, É. já deu problema, né? Financeiro, né? Meu pai também, meu pai se apertou aos meus 20, e aí tem uma época que a gente ficou na decisão, né? Quando eu mudei para os Estados Unidos, eu fui para estudar, para fazer inglês, para estudar fisioterapia na Universidade de Boca Raton. Eles tinham a oportunidade de dar uma bolsa, a gente começou a fazer o inglês. E aí eu falei, cara, que tava o MMA bombando, né? Os lutadores do MMA, tava vendo o UFC, eu falei, cara, você é lutador. E aí foi a decisão que eu tive mesmo, você é Com lutador quantos anos? profissional. Ah, tinha 19. E já tinha uma certa ambição, eu vou ser Não, campeão. não, não. Deixa eu te falar. Ah, Quando eu falei você é lutador profissional, eu saí para dar uma corrida com minha irmã, e minha irmã é pianista. Minha irmã tá na escola de piano, aham. chama Music Makers. Minha irmã toca 8 horas por dia, tocava 8 horas por dia. Então, quando ela chegava em casa, ela falava, pô, e aí, você treinou quantas horas? Falei, treinei 4. Eu toquei 8. Era assim, era papo entendeu? Ela exigia Ela que a gente puxava a sua puxa a régua. régua pra cima. E aí, e aí, quando a gente foi dar uma corrida, ela falou assim, eu falei, pô, você quer lutar MMA? Ela falou, quem é o campeão mundial desse ano? Eu falei, Mark Coleman. E aí ela falou, quanto tempo você vai estar lutando com ele? Assim, quanto tempo você está lutando com ele? E eu começar no esporte. Eu falei, 2 anos. Ela te desafiou. 2 anos, em 1 ano e 10 meses estava eu lutando com o cara. Caraca. Fico até arrepiado. Uau, eu também arrepio de ter. Não, 1 ano e 10 meses, cara. Caraca. Profetizei, velho. Aham. Joguei lá pra É cima. duas coisas poderosas aí, né? Alguém que te desafiou e viu o teu potencial e você já profetizar. Profetizar, Eu falo profetizar. para o empresário, cara, você tem que profetizar, ó. Tem até eu ensino no aceleração empresarial que a empresa tem que definir a visão de futuro dela. Onde ela quer chegar? Porque se ela não souber onde ela quer chegar, qualquer lugar serve. É que nem um atleta, né? Ele tem que entender. Eu vou para o Mundial, eu vou para a Olimpíada, eu vou buscar o cinturão. Então, assim, você é empresário, você tem uma visão de futuro definida para sua empresa, onde exatamente você quer chegar, quanto de faturamento, quantos colaboradores, quantas unidades, vai ser uma multinacional ou uma empresa nacional, né? Tem que declarar a visão e ir em busca daquilo ali, né? Você fez isso lá no começo da sua, Fiz da sua isso. carreira. Fiz isso e tô querendo fazer com a empresa. Hein? Opa, aí, ó. Vamos conectar, cara. Empresa eu entendo, viu? Depois você vai me dar uma aula ali de um armlock, um rola e tal, mas de empresa eu entendo pouco, viu, Minotauro? Que bom, cara. E justamente você falou tudo, né? Se a gente joga para frente, mas você tem que saber o início
e exatamente aonde é que você quer chegar, né? Quando você joga pra lá. Você não sai do zero para falar, vou chegar lá naquela. Profetizar até a data, o que você quer chegar, onde você quer chegar, como você se imagina. A gente fazia muita técnica de visualização também antes das lutas. Você usava muito isso. Muito. Imaginando o jogo. Entrar, voltar com esse cara, depois que as datas estavam com, né? Daqui a tanto tempo você vai lutar com tal cara. Você já começa 3 meses antes, técnica de visualização, a entrada, a torcida baiana. E aí naquela técnica de visualização, cara, seu coração acelera, porque acelera. O corpo sente, né? Sente. Você faz tantas vezes que até, e fazendo respiração, que até nas últimas você vai estar com menos adrenalina. E quando você chegar na hora, você está com a adrenalina baixa. Ou seja, você está mais centrado e tem mais escolha consciente. Tantas vezes você positivou, né? Porque tem muito pensamento negativo. Né? Quando você faz sua própria técnica de visualização, você se imagina da situação mais tensa, né? Impossível. Porque vem o medo, vem a autocobrança, vem a expectativa. E sabe que a neurociência ela mostra que o cérebro ele não distingue muito o que é imaginário e o que é real. Por isso que a gente assiste um filme de terror e fica com medo pra caralho, né? Tipo, não faz sentido. Você sabe que não é real, mas você fica com medo. E às vezes, por exemplo, uma cena de um filme, você se emociona e chora junto. Então, é o poder da visualização. Visualização, né? Cara, eu sou um cara, eu tenho tanto medo de altura, se eu vejo no Instagram uma coisa de alta, me dá frio na barriga. Nisso aí nós estamos igual, viu? Eu tenho medo de altura também. Meu Deus. Mas teve um dia que eu criei vergonha na cara e pulei de paraquedas lá em Dubai. Com o negócio na mão aqui, ó. Pronto, vou falar. Pulei a mão, pronto, falei. Qualquer coisa o pessoal põe um pi aí na edição. Vou na sua. Então. E minha esposa me desafiando, né? Se você, porque a gente tava lá, né? E ela, se você não pular, eu vou contar pra audiência e tal, enfim. E aí acabei pulando e assim, foi a melhor experiência da minha vida. É mesmo, cara. Você quebrou um negócio, né? Quebrei um negócio. E olha que engraçado, vou contar um pouquinho desse dia, né? Eu tava com caganeira, mijando toda hora, dormi mal pra cacete, né? Você sabia que pulava. Exatamente. Aí chamou meu nome lá e tal, falei, pô, vou no banheiro mais uma vez. Não agarrou ali no... Fui no banheiro uma vez. A mão no... Ele me notava, fui no banheiro uma vez rapidão, tal, né? Soltei lá, dei uma mijada e tal, fui. Aí eu fui o último a entrar. E o último a entrar é o primeiro a saltar, cara. E fiquei do ladinho assim, ó. E o avião já sobe, Minotauro, e vai aberta a portinha do avião. Esse gabão, cara, imaginando tudo ali. Eu grudei no meu instrutor aqui e falei, man, close this door, fecha essa porta. Ele, não, vai assim, calma, relax. Aí fui respirando. Aí o cara, chega a hora de você pular, né? Que tem uma luzinha lá que fica verde, bem, aí você tranca na hora. Aí você vai na posição que você ensaiou ali, né? Você vai na frente, o seu instrutor. Aí ele fala, vou contar até 3. 1, 2, no 2 ele já sai, o cara é esperto. No 2 ele já sai. Você tem que corrigir se você travar, né? Exatamente. Aí, na hora que você sai, é engraçado. O meu medo era o frio na barriga, a sensação de queda, desespero, mas você não sente que você tá caindo, Minotauro. Você sente que você tá voando reto, tipo o Superman. Porque a velocidade do avião é tão alta e tem tanto vento que te segura que você não tem sensação de queda. A primeira, a velocidade tá pra frente, você sente que tá pra frente. Exato. Aí depois você já vai entrando na descida. Aí você já tá com adrenalina e é gostoso. Então eu não senti frio na barriga. Você sente mais frio na barriga numa montanha-russa da Disney do que saltando de paraquedas. Isso aí. Você vai lá. E aí, beleza. É bonito Dubai, né? Pô. É lindo, Mas eu não vi muito do Dubai, não, que a adrenalina foi tanto. Meu corpo, ele ficou... Sabe quando você fica com uma parte do corpo dormente? Meu corpo inteiro dormente. Aí na hora que abriu o paraquedas, ele abriu, e aí eu parei no paraquedas assim, ó, que nem um frango destroncado. De tanta adrenalina. Eu achei que eu tava passando mal. E aí eu fui respirando, e o instrutor levantou aqui a minha cabeça, ele falou, olha a palmeira lá embaixo do bairro, mas eu não consegui curtir aquela descida devagar, a descida devagar foi ruim. A descida rápida você conseguia ver? Não, você tá curtindo o momento ali, o vento, aí o cara vem na sua frente, e você comemora, porque você... outra, você pula você e outra. Porque a câmera, né? E o instrutor, ele atrás, né? o instrutor combina contigo. Você pula na posição de banana, assim, ó. E aí ele fala, ó, quando eu bater aqui, você pula na posição de banana, assim, né? Quando eu bater aqui, você tá autorizado a surtar e curtir com a câmera.
Aí na hora que ele bate na queda, você fica muito com a câmera ali curtindo, mandando beijinho, surtando. Caralho. Aí até que abre o paraquedas ali. Quando abre, você aí fica na posição mais em pé. Aí você sobe de uma vez ali. Aí essa parte pra mim foi ruim, foi difícil. E na hora que eu bati a bunda no chão, que você chega quicando a bunda no chão, né? Eu comecei a chorar, cara, porque pra mim foi uma superação muito grande. Emoção. É uma emoção. Você quebrar uma barreira que você tem, né? Vou até falar aí pra colocar uma ceninha do dia que eu pulei de paraquedas no YouTube agora aí, 30 segundos, 1 minuto. Quem tá no Spotify, assiste esse episódio no YouTube que você vai ver minha cara de encagaçado saindo. Quero ver essa. Vou mandar no teu WhatsApp. Corajar, cara. Vou mandar no seu WhatsApp um videozinho de 1 minuto, tá? Agora, uma coisa que eu admiro muito em você e nos atletas em geral é a capacidade de resiliência, Minotauro. Porque assim, cara, tem luta que você perde e tem luta que você ganha, né? E ainda mais no MMA, você tem que ter muita resiliência, né? Pô, às vezes você toma uma no queixo, você fica ali, quantas lutas suas ali, parecia que você ia perder, você retomou, foi lá e ganhou, né? O que te fazia ter resiliência, aguentar pancada, aguentar dor, aguentar fratura, aguentar cirurgia, aguentar derrota, sabe? Isso aí eu piro pros lutadores de MMA nesse sentido. É um mix, assim, eu digo que o MMA é o extremo das artes marciais, né? Se você é o surf, né? Você é um surfista, você é um surfista de Orlando grande, é o extremo do surf, né? Você monta um cavalo, você monta o bull riding, né? Montaria de touro, é o extremo, é o esporte mais pressão que tem. Na época eu cheguei a ser pela embaixador da PBA, que a gente é da mesma empresa, né? A GMG ali, que montaria de touro, UFC, chegou uma época que eu fui no circuito, fui aqui no Brasil, fui no internacional, né? E é o mesmo clima, velho. O meu é da montaria de touro, né? Cara, É perigoso pra antes da luta, assim, tem lutadores que entram relaxados, pô, eu tava dançando, aquilo é monstro. Assim, tem gente, eu já dormi, já de pegar meu travesseiro e dormir, mas aí você tem que estar numa capacidade de preparo tão intensa que você sente uma segurança de ficar relaxado. Porque ninguém treinou mais que você. Você tem isso aí, ó. Ninguém fez mais que eu. Ninguém, entendeu? Quando eu tava no auge treinado, você entra no estado de flow, que você vai fazendo as coisas na luta, você sente, você nem lembra o que você tá fazendo. Depois você olha o vídeo, que para tudo você tem uma resposta. Qualquer situação você tem uma resposta. Aí você tem que estar assim. Eu falo que é mais do que você tem que estar focado, espiritualmente muito forte, muito forte. Fiz tudo certo, não bebi, não perdi a hora, fiz tudo. Você fica espiritualmente leve, tipo, sem nada, sua consciência fiz tudo que eu tinha para fazer. Acordei em todos os horários, você tá leve. Tá leve, você usou os horários, você faz meditação, você faz respiração, você tá todo alinhado ali, aí você pega uma confiança muito forte, entendeu? Então eu acho que tudo isso, a visualização, o treinamento certo, você tem uma equipe boa, pega uma self-estima ali, uma autoestima, você tá gigante. E aí quando você vai lá e perde, Tá assim. você tava todo confiante, você foi lá e perdeu um cinturão. Acontece. Como lidar com essa frustração ali? Muita Porque, gente. pô, frustrado você ficava um período, né? Também. Quanto tempo você ficava frustrado e qual que era a tua estratégia para lidar com a frustração, voltar pro treino e voltar mais O forte? lutador, ele tem uma depressãozinha ali. Ele bateu, ele tem ali. Tem uma deprê, né? Não, lógico, ainda mais que o cara que luta 2 vezes por ano, ele vai ficar sentido. Só que quando ele sentiu aquilo ali, né, ele vai ficar 2 semanas, 3 semanas mal. Você começa já a trabalhar, e tentar marcar a sua outra luta. Vou trabalhar, ou você para e você chora, ou você vai pra frente, bola pra frente. Tem gente que gosta de assistir muito a derrota, e eu não assisto assim que eu perdi. Senão eu perco sentido, eu deixo pra assistir umas 2, 3 semanas depois. Você fica já mentalizando para voltar, entendeu? Volta ao treinamento, tenta marcar a sua próxima luta, eu fazia isso, né? Tenta marcar a sua próxima luta. Então, umas 2, 3 semanas de deprê. Aí você fica sentido. E quem não ficar sentido é porque não tem orgulho. Aceitou, tem lutadores que sai pra balada, depois perde a luta. Eu ficava conformado. Uma vez eu vi uma palestra do Tite, quando ele era técnico da Seleção Brasileira de Futebol, num evento em Harvard.
E ele falou: quando o time perde, eu gosto de falar para os atletas, vocês têm que sentir o sabor amargo da derrota. Ah, Tem que doer. Mas depois de 2 dias, nós temos que estar treinando e fazer, meio que tipo assim, criar um incômodo mesmo, para você não querer sentir aquilo de novo e se reerguer e treinar, né? Porque também ir naquela linha assim, eu não perdi, foi só um fracassinho, perdi o cinturão. Não dá, né? pô, Tem que fazer doer a derrota, né? tudo hoje em dia é alto rendimento, né, cara? Um tanto de rendimento. Se você não for alta performance no que você faz, você não se destaca. Aham. Você não, o cara que é empresário e não for uma alta performance, ele não vai ganhar dinheiro. Hum. Tá todo mundo muito cabeça a cabeça ali, Aham. cara. Aham. Aquele cara distraidão, que dá umas paradas, pô, entendeu? O cara que se distrai muito, qualquer problema ele não administra, ele não é um bom líder, né? Ser empresário, a gente estava conversando, ser empresário, o cara é multifunções, né? Multifunção. Ele é um líder, né? Ele é o coach de todo mundo, Exatamente. né? Ele é Meio vendedor, meio psicólogo, meio contador. aquele cara que e para tudo isso ele tem que ter né, a inteligência, né, emocional forte ainda para manter, se fizer uma crise, vão manter E todo uma mundo. equipe de apoio forte, né? Que apoio nem você forte. tinha lá, né? Porque também não era só você que fazia o seu resultado, era teu treinador, tua equipe 13 de pessoas, apoio, 13 pessoas do teu time. Bom, desde quem chegar a um alto nível, assim, né? Tem lutadores que estão com 2, 3. Ah, Botava 13. Eu você tinha fisiologista, fisioterapeuta, fisiologista. todo mundo. Até a mulher contando 13 com a mulher da cozinha, Entendi. que dava minhas marmitas ali, Que entendeu? tem que comer, é uma disciplina militar, né, Minotauro? Militar. Disciplina Tinha um militar. treinador, José Marispen, que é um cara que eu cito muito assim. Um cara, graças a Deus, eu caí com esse cara. Conheci esse cara, né? Eu treinava, né, jiu-jitsu, né? Eu era atleta de jiu-jitsu e competia campeão brasileiro algumas vezes, pai, e às vezes tirava um segundo lugar, terceiro lugar, e esse cara, e o Zé Mário, ele tinha ficado 8 anos sem sofrer um ponto, uma vantagem. Sabe o que era? Não cair de lado, uma vantagem que ele não cai de lado, né? Você no judô, né? Quando o cara cai de costas, ele toma ipom. Ele não caiu de lado ele não tomou uma vantagem. Anos. Era muito preciso. E aí, quando eu falei, pô, pai, eu quero ser lutador quero ser atleta de jiu-jitsu, pá, vou ter uma academia, né? Antes de ser atleta de MMA, vou ter minha academia, vou dar minhas aulas. O pai ele falou, Rodrigo, tá bom, tudo que você fizer na vida seja o melhor. Tá? Quem é o melhor? Quem é o cara que tem, ser mais conciso, né? Tá ali, né? Constante. Eu falei, pô, esse cara, né? Falou, pô, você não conhece ninguém, conhece o cara? Vê o que esse cara faz. Cola nesse cara, tá? E aí minha mãe foi pra Miami, mora em Miami, né? E aí combinou com a minha filmadora, aquela que tinha fitinha, assim, que você tirava, botava na fita cassete, adaptador, pá. Eu comprei que ele ia a todas as competições pra poder filmar o Zé Mário. E o Zé Mário, cara, eu via ele assim, eu repetia tudo que ele fazia. No judô isso ainda. No jiu-jitsu. No jiu-jitsu. E eu repetia tudo que ele fazia, mas eu não conseguia os mesmos resultados. Ganhava o campeonato. E aí a gente se conhecia, porque eu já ganhava as coisas. Eu falei, ô Zé, pô, seja meu mentor, pô. Pá, quando eu conheci ele. E ele me comentou assim, Rodrigo, tem 3 tipos de pessoa. Aquele que se for teu mentor, aquele cara que não entrega, ele acha que ele é melhor que você. Aquele cara que vai me entregar tudo aquilo que eu pedi, deu 200 repetições, ele vai sair do treino. E se você for aquele cara que me entrega muito mais do que eu pedi, eu tenho que pedir para você parar de treinar. Esse é o cara que eu tenho interesse um dia treinar. E aí Caraca. o cara me mexeu comigo, eu falei, meu Deus, é o cara comprometido. Eu só vou treinar se eu for comprometido. O cara trocou uma ideia comigo rapidinho, ele falou, e eu não quero trocar, né, suas promessas, eu quero trocar os seus hábitos. Quantas horas você treina por dia? Eu treinava 2 vezes por dia. Encaixa a terceira vez, está muito perto um treino do outro, espaça mais, acorda mais cedo, pá. E o cara tomava o mesmo café da manhã, sei lá, 18 anos. Caraca. É aquela coisa, Detalhe. você não controla o seu resultado, mas você controla o seu esforço e sua rotina, né? Ele me encaixou, falou tudo.
Ele me encaixou uma rotina, ele me encaixou uns E puxou seu esforço lá pra cima. lá pra cima, ele deu uma mexida e eu demorou uns 2 anos, eu ainda não estava treinando com ele, mas ele me deu uns toques. E depois virou meu treinador. Esse cara virou meu Você treinador. falou um negócio aí que tem um paralelo muito grande com o negócio que eu ensino para os empresários, que eu falo assim para o empresário, ó, você precisa estimular o seu funcionário a ser aquela pessoa que faz o que é pedido, mas faz também aquilo que nem é pedido, o cara que entrega mais, porque é esse cara que entrega mais que vai te ajudar a crescer a empresa, e é esse cara que vai vencer dentro da carreira também, que vai virar um gerente, um diretor, um sócio da empresa, um dono da própria empresa depois de 10, 20 anos aprendendo com você, né? Que é o que você falou, teu treinador falou, eu quero o cara que me entrega mais do que eu peço. Se eu te pedir, então, aqui, ó, 200 flexão, me entrega 220, né? E geralmente esse cara, quando ele pede, ele não vai culpar o treinador. Entendeu? Porque ele tem alta responsabilidade. Eu vou te contar a história desse Zé Mário, cara. Vai lá, vai lá. Aí eu fui lutar. Ele foi seu treinador quantos anos, meu Ele tempo? foi meu treinador uns 10 anos. E eu conheci também o outro treinador, que é o Luiz Carlos Dória, que é treinador do Popó. Aham. Conheci duas máquinas, né? Porque o campeão mundial não foi à toa. Eu caí, eu conheci, eu procurei os dois melhores. Aham. Eu procurei. Que é aquilo, todo mundo precisa de treinador e mentor, né? Né? Procurei. E aí, quando eu fui com o Zé Mário, ele falava isso, né? A gente tem que ser acima da média da entrega. E eu fui lutar com o Bob Sapp, né? O bichão grandão, quando eu fui lutar com o Bob Sapp. Foi a luta do século, que você até hoje. Foi o melhor cara que eu lutei, mas o contexto da luta foi muito ruim para mim desde o começo. Quem não sabe, eu tive um problema, eu fui atropelado. Quando eu fui atropelado, eu quebrei minha última vértebra da coluna, ela tem uma fissura. Então você tem um encaixe da pelvis, né, da pelvis do quadril com a última vértebra, ela balança aqui, a minha é calcificada. Então, eu tive muitas dores na coluna, né, cara? E aí, na época, eu travou, dá umas travadas assim, eu dá uma travada. Eu tava em Gennep, no interior da Holanda, fazendo fisioterapia. Com o treinador, com o fisiologista do PSV, né, daquele time lá, né? E aí eu tava fazendo lá, em cidadezinha pequena, na fronteira com a Bélgica. Aí surgiu a oportunidade de eu estar com o bichão. Fui lá, cara, assim, fiz mais 2, 3 semanas de fisioterapia ali, que é musculação. Puta, o cara, o Zé Mário falou, meu irmão, você é melhor que esse cara, pá, você é mais rápido, Eu cheguei lá, tava durão, mas eu soltava na plataforma de pirometria, que é treino plataforma fixa, só tava 1,20 m. O cara só tava 1,80 m com 171 quilos. Caraca. Na época ele tinha ganho, ele não era um cara tão bom, mas ele tinha ganho do Ernest Rush, que era o melhor trocador da época do mundo, campeão do K1, 2 vezes seguidas. O pessoal olha depois do resultado do Bob Sapp, já perdeu muito. Mas ele estava no auge, voando. Quando ele lutou comigo, ele estava só com vitória. E aí, tinha ganhado do cara, eu enfrentar o bichão, tava com um treinador que eu tinha confiança, que era um cara que eu já ficava ali tentando que ele fosse meu treinador um tempo. Né? E aí eu tava ali, né, apanhando o primeiro round, porque ele me virou ponta cabeça, me bateu no chão, machuquei meu pescoço, foi tudo acontecendo errado ali, tava tudo acontecendo errado. Estratégia, então, tô indo por água abaixo, e eu dei minha melhor sequência, jab direto, gancho direto, cruzado direto, tentei minha entrada de queda, ele me empurrou, caí. E aí o que eu fiz? Garoto novo ainda, eu fui olhar pro meu treinador e pedi uma saída pra ele, cara. E o cara falou, não olha pra mim não, bichão, se vira. Tipo, eu fiquei até chateado. Depois eu ganhei a luta. Mas vou te falar, o cara falou, sabe o que, Rodrigo? Eu te acordei todos os dias às 5 horas da manhã, eu mudei seus hábitos. Você treinava 200 repetições, eu botei pra você fazer 350. Dessa mesma chave que tu ganhou a luta. Minha parte eu fiz. Agora é com você. Autorresponsabilidade, velho. É autorresponsabilidade, tá ligado? O cara me meteu uma autorresponsabilidade. Eu parei e pensei, cara, como é que eu vou reclamar desse cara? E eu nunca tive uma cultura, eu nunca reclamei de um treinador quando eu perdi a luta. Eu já tive treinador meu que fala, você tá ganhando a luta. Tá ganhando a luta, vai ganhar a luta por pontos. Segura o round. Eu segurei o round, eu perdi. Eu perdi a luta, entendeu? Ganhando, achando por ponto alto, você vai ganhar. Se acelera no terceiro, você pode tomar um nocaute. Segura e o juiz levantar a mão pro outro. Podia muito bem abrir a boca e falar, meu treinador, pô, né?
Tem gente que fala, é vaidade, né? Aham. Nunca falei isso. Você sempre puxou a resposta pra você. Cara, guardei pra A mim. responsabilidade É responsabilidade, cara, né? O atleta aprende muito isso. Vou fazer umas perguntas rápidas aqui agora, né? Qual que foi a grande vitória que mais marcou a tua carreira, na sua opinião? Foi essa da luta do século? Foi o Cara, primeiro cinturão? não foi nem o primeiro cinturão. Essa é King of Kings, foi uma época de. A gente fez uma luta eu lutei um evento no Japão, 32 melhores lutadores do mundo. Eu só tinha um cartel de 2 lutas. Acreditei, mandei e-mail pra caramba, mandava Sedex com as pintas de luta pro cara, e o cara me deu uma chance de lutar pelo King of Kings. Marcou, Aí você ganhou esse King of ganhei. Quando eu ganhei do Microcop, né? Foi lutão também, lutei com os 2 braços quebrados ali, fraturados ali, ganhei o cinturão do Pride em 2003. A volta do UFC em 2013, 2011, desculpa, no Rio de Janeiro. Uma luta que marcou muito, que eu operei o quadril. Aí, as páginas. Quem que foi seu oponente nessa luta? Brandon Schaub. Aham. Brandon Schaub, fiz essa Notaro, luta o aí. que é mais gratificante? Ganhar um campeonato ou descer o pau num grande rival? Cara, eu acho que né, é interessante você, os dois. Os dois são. Porque todo mundo tem um rival, tem um cara que você rivaliza mais. Eu acho que toda rivalidade te baliza pra cima, né? Se você não tem um rival, um cara que mede esforço com você, sua régua tá baixa. Quem não tem grandes metas, não tem motivação nenhuma para trabalhar. Uhum. Eu adorava quando eu tinha. Cara, tem uma época que era eu, o Fedor e o Birkocop. Eram 3 monstros, velho. Pô, era quando eu dormia, o terceiro passava. O Fedor às vezes ficava lá na frente. Cara, a gente se matava aqui. Ele ficou mais tempo na frente, o osso. A gente se matava pra ser igual o cara. A gente ficou bem porque a gente vê de vídeo do cara. Que é um paralelo com a concorrência que as empresas. Então o concorrente puxa a sua barra, né? Ele te incomoda, ele toma cliente, mas ele te faz melhor, né? É aquela história, né? O que seria talvez do Cristiano Ronaldo se não tivesse um Neymar, um Messi ali, falando, cara, eu vou ganhar a bola de ouro, dá teus pulos aí, né? E um vai puxando o outro pra cima, né? Você que não estude não, né? Do estúdio, se prepare, né? Você não corre atrás daquele cara que é o melhor no mercado que você faz. Eu acho por isso a importância de se preparar. O pessoal tá aqui, tá fazendo... É quem faz, né? O empresário, eu tô fazendo até um trabalho né, também com mentoria, porque eu sou empresário também. Quero fazer um trabalho contigo. Com certeza. Você fazer também, eu acho que é bom um empresário que se prepara o tempo todo, tá sempre, né, procurando melhorias para o mercado. O trabalho é muito competitivo. Sim, muito sim. competitivo. E isso é uma das coisas que mais falta nos empresários, viu, Minotauro? Pra você ver. Você teve um momento da sua carreira que você tinha 2 lutas por ano, mas você treinava Não, já tive todos 6. os meses. Já tive 6 lutas por ano. Mas, por exemplo, quantas horas de treino para cada 1 hora de combate? 2 lutas, falou, 2 lutas por ano. Tipo assim, você deve ter treinado, sei lá, 100 horas para cada 1 hora de ringue valendo, de octógono valendo. Menos. 100 horas para cada minuto, talvez. Olha aí. É muita preparação que o atleta faz. E aí tem muito dono e dona de empresa que está empreendendo há 5, 10, 15, 20 anos só na cara e na coragem, sem se preparar, sabe, Minotauro? Sem trazer a competência, sem buscar mentoria, curso, capacitação. Até quero fazer um convite. Você, dono e dona de empresa que está aqui, ouvindo, assistindo esse podcast, seja no YouTube ou no Spotify, tá na descrição aqui um link para você conhecer a imersão do acelerador empresarial. No YouTube está aparecendo um QR Code aqui agora. Fala com o nosso time de especialistas para a gente explicar como a nossa metodologia pode te preparar para que você tenha mais lucros e resultados aí na sua empresa. A gente já teve mais de 12 mil empresários, né? Mais de 60 turmas, né? Quem está aqui no YouTube está aparecendo aí algumas cenas na tela do acelerador, das nossas turmas. Então, assim, hoje a gente é referência em capacitar e acelerar os empresários, para os empresários acelerarem seus lucros e resultados. Clica no link aqui da descrição ou bate o QR Code e vem acelerar aí junto com a gente.
Ô Minotauro, e desde que você começou aí sua trajetória, né, mais como empreendedor, como empresário, o que que você está sentindo que é o maior desafio, assim, né? O que que você porque é uma transição de vida, de carreira, né? Você passou Não, décadas ali no treino, em cada luta, é um novo momento, né? Uma nova. momento. Eu desde novo, né? Eu trabalhei no escritório de contabilidade, meu Ah, pai me ah, trabalhou aqui. Office boy, ah, cheio de fábrica, cheio de ah, fábrica. ah, ah, Conhecer, né, o que seria, né? Tudo tendia ali para mim trabalhar, né, com o negócio do meu pai, né? uhum, Ou seja, fazendo direito, tributário ou contabilidade, né? Me mudei para Salvador, ele tinha uma empresa de eletrônica. E aí eu fui estudar eletromecânica, não tinha nada a ver, mas eu fui estudar ali, né? E aí, na época, minha mãe morava nos Estados Unidos, foi morar em Miami. E aí surgiu, né? Eu gostava muito, já era atleta, fisioterapia, tá? Eu abri meus tatames aqui, né? Meu primeiro tatame, segundo tatame, terceiro tatame ali na Bahia. E surgiu essa oportunidade de ir para os Estados Unidos abrir uma academia, uhum, né? E eu abri em Fort Lauderdale, ali na Dix com a Sapers Creek, ali pra cima, ali antes de The Field Beach ali. né? Uhum, A gente abriu uma academia ali, um tatame, e eu sempre querendo empreender, sempre querendo empreender, sempre querendo empreender. Muito difícil, porque, né, você tem que fazer um negócio. O negócio não é para mim que me satisfaça, é para satisfazer o meu consumidor, achar um público consumidor foco para academias, né? Isso satisfazer os meus colaboradores para trabalharem satisfeitos, né? Criar uma atmosfera. Então você tem que ser líder, você tem que, né? Você tem que, no meu caso, eu queria ser lutador também, eu queria ser é muito difícil. Então a gente tinha que ter um gerente, um bom gerente. A gente conseguiu arrumar um bom gerente. Eu consegui sair da operação academia, foquei no Japão, focamos na nossa própria carreira. E depois, eu e meu irmão, a gente já estava, sempre trabalhou com academias, né? Sempre tinha Minotaur Team, uhum, em vários lugares. A gente abriu uma rede de academia na Nogueira. Só que da pandemia, a gente teve muita dificuldade, porque a pandemia teve um afastamento social. sim, total, Então total. fecharam muitas academias na pandemia. Né? Uhum, Falar assim, infelizmente, uhum, para o nosso negócio foi péssimo. uhum, Muitas academias fecharam. uhum, Muitas academias fecharam. A gente não tinha o que fazer. Mas não foi gestão, não foi porque o franqueado, a gente ficou ainda tentando virar com aulas online, né? Você lembra? Muita gente com aula online. E quem tinha o nosso modelo de negócio era um aluguel mais caro. Não era aquela academia que o cara tinha informal, a academia da casa dele. uhum, Quem tinha essa academia se manteve, né? Entendeu? Então a gente teve muita dificuldade em sair, mas a gente tem um produto que a gente lançou em 2011, chama Minotaur Energy Drink, né? Que na pandemia a galera ficou em casa, ficou bebendo, ficou uhum. fazendo festa em casa. Aham, Ele virou, cara, ele virou em 2015. Em 2015 a gente estava bem, né, a gente começou em 2011, 2015 até achar o mercado, achar o nosso público, achar o nosso público consumidor. 2015 a 2017 a gente já deu uma subidinha aí. Perto de 2020 a gente conseguiu virar o energético popular, 2 litros, né? O energético popular, então no povão, e a galera ficou em casa, né? Bebendo ali. A gente achou. Agora a gente lançou a latinha com a Minalba, né? uhum, A Minalba é nossa distribuidora. A gente ainda está batendo cabeça aí para achar, né, os parceiros da Minalba que distribuam. A gente está cadastrado no Açaí, no Atacadão, uhum, né? uhum, São as grandes redes. Já vendemos vai pro Roldão, uhum, vendendo vai pro Roldão. Não virou muito uhum. na época no Roldão, a gente não achou. Provavelmente a gente deve cadastrar novamente com a nova embalagem. A gente trocou o fabricante, né? A gente deve cadastrar no Roldão também. É uma luta. Aham, aham, Sabe? Uma luta diária. aham, aham. Uma luta diária para achar o E, preço, achar nosso. e, de, Cara, e o de, Brasil. de luta você entende, né, meu Otávio? E é mais difícil do que o octógono. É, é. Esse eu preparei desde 4 anos de É idade. verdade, Agora, com agora certeza. eu tô Ah, empresário nesse ramo de energético, a gente está
vai há 8 anos, eu estou aprendendo uma coisa todo dia. Aham. Mas eu tomei as rédeas do negócio, dos negócios. E eu, antigamente, o fabricante fazia, a gente é a marca. Aham. O fabricante fazia a maneira que ele queria. Eu não tinha controle de qualidade. Hoje em dia, o meu químico faz, a minha fórmula é essa. Aham. E se você não seguir minha fórmula com a taurina tal, cafeína tal, açúcar cítrico tal, você não produz para mim, porque senão queima a minha imagem, né? Aham. Aham. A Aham. minha embalagem é feita na melhor, né, embalagem do Brasil, que foi a Empad, a melhor agência. Uhum. Uhum. Eu tomei a rédea do negócio. Antes, o fabricante e distribuidor, ele fazia do jeito que ele queria, né? Legal. Falei, vou me Assumindo. custar 2 anos, eu vou assumir. Então, de energético eu entendo. Mas agora, ele fabrica e distribui, mas a gente dá Entendi. tudo para ele, né? A Entendi. gente faz o marketing, Aham. parte do marketing, Sim, sim, e sim. tal, com uma parte desse dinheiro da licença que ele dá pra gente. Aham. Estamos aprendendo. Aham. E eu quero aprender, eu quero Com tudo certeza. contigo aí. E eu com você. Vamos estar cada vez mais juntos aí, Minotauro. Bora, bora. Eu sei que o esporte, ele traz tantas lições para a vida, né? Para a carreira, para os negócios. Mas tem alguma grande lição, assim, que vibra muito seu coração, que é uma coisa que o esporte criou muito forte em você, que você gosta de sempre compartilhar aí com as pessoas, né? Ainda mais você tendo sido esse grande campeão, um orgulho nacional. Vai pro meu caderninho de vitórias aqui, eu pode acelerar com você, porque quantas vezes eu te ouvi ali, te vi, te assisti, enfim, é muito inspirador, né? Tá com você aqui, né? Mas Pô, que obrigado. grande lição ou que lições do esporte? Eu sou fã, sou da família, da empresa em si, né? Vocês têm um legado e uma missão aqui, né? De mudar o empresariado que tem essa deficiência, Uhum. precisa do estímulo. Eu fazendo ali no esporte, né? Vocês fazendo aqui, né? Levantando vários empresários. E eu acho assim, né? Vindo para tua pergunta, a maior lição assim que eu sempre falo no esporte, né? Eu acho que você tem que acreditar. Eu não é porque eu era, para de falar, eu tinha a coluna machucada. Eu não pego no meu pé, irmão. Para que eu toco na ponta do pé, eu não pego no meu pé. 4 vezes campeão mundial, sem pegar na ponta do pé. Eu sempre acreditei. Mentalizar, vai ser, vai. Mas eu era aquele cara que tem fé, acreditava e fazia e treinava para aquilo. Tem gente que acredita, visualiza e não vê, fica esperando. Um dia, né, cara? Entendeu? Eu acho assim, eu acredito muito em Deus, cara. Deus, ele te coloca seríssimo, assim. Hoje em dia eu tô bem evangélico. Aham, aham. Ele te coloca e assim, só não vê quem não quer. Ele te coloca ele vai te colocar até em desafios, porque ele sabe que você aguenta. Todo mundo que passa por desafios, ele sabe que você aguenta. Né? Ele vai te colocar, alguma coisa vai dar errado, talvez para te preparar para uma jornada com um propósito melhor, né? Isso para outras, para te engrandecer. Você vai dar ruim aqui. Deu ruim nessa empresa aqui, mas para você ser melhor em outra empresa. Às vezes às vezes a gente vai dar ruim ali, deu ruim, pra gente não desanimar, cara. A vida é cheia de altos e baixos, então acho que eu sempre falo assim, eu fui treinador daquele TUF, aquele programa que bota os caras dentro da casa. Sei. Fui Do UFC, né? do UFC. Aham. Eu fui o maior treinador do TUF. 3 casas, eu tirei todos os campeões ali, cara. Já assisti muito, E muito legal aquele eu fui o programa. primeiro gringo a fazer. Eu falava assim, cara, você tem que. Meu irmão, você vai apanhar. Tu vai apanhar. Você tem que ficar na luta enquanto tiver luz. Se apagar a luz, acabou. Se acabar a luz também não. Aí não dá, não tem jeito. Mas enquanto a gente tiver luz, a gente está lutando. Entendeu? Então se prepare mais. Eu escolhi vocês. Escolhi todo mundo de olho. Quem tinha mais força de vontade. E aquele cara que tem mais força de vontade é mais do que o cara que é talentoso. A força de vontade ganha do talento, na sua opinião. Total.
Você mesmo, você não tinha talento, se for ver, você, Não, a habilidade. com os acidentes que você sofreu, as Eu limitações tenho, eu suas. tenho meio pulmão direito. Pois é, então, você não tinha ali o talento, as aptidões biológicas 100% corretas, mas sua força de vontade fez você. Então, aquele cara que tem mais força de vontade, aquele cara que acredita e faz por onde, né? Ele acredita, mas ele trabalha todo dia, que treina mais. Ele Então, o é uma verdade, esforçado, ele vence o talentoso. vence o talentoso. Isso eu aprendi né, o esforçado, o trabalhador, ele vence o talentoso. Uau. Tem um livro de um cara, Jogando para Vencer, do John Wooden. John Woo. Esse cara foi o maior treinador do esporte universitário de basquete americano, a competição mais dura que tem, né? Pô, o cara, o Coroa um predestinado, assim, o Coroa. E olha que é um livro de 1970, cara, que pode ser usado hoje. Vou te falar, né? A Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás. Sim. Dá certo até hoje, né? É o manual mais poderoso. Manual, né? Você faz, se tu fizer certinho, não mente, no isso, naquilo, né? Os mandamentos, não vai dar certo, cara. Você trabalha certo, tu entrega Não, e o que certinho. eu amo na Bíblia é assim, ela ensina a gente o básico, né? Básico. Se a gente fizer o É básico, tão profundo. é um básico profundo, né? E é um básico difícil de executar. Tem um cara na Bíblia que é o Neemias. Uhum. É a parte de Neemias que ele escreve, dele recuperou as muralhas de Jerusalém em 51 dias, o que passou gerações para poder fazer. E esse cara é um grande líder. E ele era o cozinheiro do rei da Babilônia, se eu não me engano. Mas ele era articulado. Um líder tem que ser articulado, né? Um líder tem que ser servidor. O líder que não serve, ele tem um propósito para ele, né? Em vez de ser o propósito da equipe, né? O líder que mais serve é o que se dá bem, né? É o gente boa, é articulado, ele tem argumento certo. Esse cara foi um grande. Eu até uso ele nas palestras. A galera que trabalha com, né, com o seu próprio negócio e que tiver disposição para ler a Bíblia, estuda Neemias. Neemias, que legal, legal. Carisma. Um grande líder aí. É, um grande líder bíblico, né? Demais, demais, demais. Então, acho que é isso, para ser, né, transferir, né, do atleta para o empreendedor. Acho que também o lado religioso também te pudera Com bastante. certeza, a espiritualidade, a fé. Mentalidade. E outra, não tem dinheiro no mundo que vá preencher um vazio que fica aqui se a gente não tem Deus, se a gente não tem Jesus, né? Eu acho que Total, cara. 99,9% das pessoas de muito sucesso que eu conheço são extremamente cristãs, Uau. espiritualizadas e sempre pegaram aí na mão de Deus e vice-versa, né? Eu acho que se Deus é nosso sócio, tem muito mais chance dos empreendimentos darem certo. Darem certo. Eu aprendi muito ultimamente, de entregar as coisas na mão dele, a agenda. Sim. Mas não entregar e ficar parado, entregar e fazer por onde. Sim, mano. E para agora, uma coisa assim que me marcou muito da nossa conversa aqui até então, Minotauro, tipo assim, né? 100 horas de preparação para 1 minuto de luta, né? De execução. É muita preparação, né? Ali que se existe no esporte, né? Na vida para tudo, né? E para tudo, mas as pessoas não usam isso em outras áreas tão bem quanto os atletas. Acho que no esporte, você meio que você tem o jogo marcado e você tem poucos jogos, vamos dizer assim, valendo. Então cria-se ali uma possibilidade de se treinar mais. Já na vida é o inverso, você precisa colocar mais força na sua preparação, porque a vida está te exigindo executar o tempo todo. Tá no octógono o tempo todo. Mas se você não fizer força, né? Seja para vir no acelerador, seja para fazer uma faculdade, seja para arrumar um mentor, seja para arrumar amigos empresários para te ensinar, sei lá, dar teus pulos, né? Como a vida está exigindo que a gente esteja no octógono no campo o tempo todo, a gente precisa fazer força para se preparar. Beleza, na vida nós não vamos conseguir preparar 100 horas para cada 1 minuto de execução de luta, mas também não pode ser 10, 20 anos empreendendo sem nunca sentar para aprender, né? Isso acontece demais com os empreendedores. E dá para fazer, né? Dá para fazer, né? Dá. Mas o cara que tem a condição de colocar um gestor ali enquanto ele vem fazer um curso, Com certeza. preparado, Sim. eu acredito que seu mentorado lá,
Ele consegue tirar 2 horas por dia ali para estudar. Com certeza. Eu leio o que vocês passam. Não, e nossa imersão, poxa, são 3 dias, né? Se a gente pegar em um ano só, tem 365 dias, 3 dias é menos de 1% do ano, Minotauro. Ou seja, pô, eu pegar 3% do ano que seja, né? Vamos arredondar 10 dias para eu fazer cursos, mentorias, imersões, é muito viável. E é uma burrice não fazer isso, né? Seja aqui com a gente, seja em qualquer lugar. Né? Eu fui abrir para até fazer uma palestra daquele John Maxwell. Sei. Foi fazer uma palestra para abrir, dei a palestra dele. Você abriu o palco para ele. Em Brasília. Um dos dias, o primeiro dia, o dia de abertura. Ele fez um sábado. E aí eu sentei ali para ver o cura 2 dias, sábado e domingo. Eu fiz na sexta, ele fez no sábado e domingo. Né? E o que eu aprendi, né, com ele, uma coisa que a gente até faz, assim, e eu te falar, quando eu falei com o Zé Mário lá atrás, o cara que era o lutador, ele falou, Rodrigo, você faz muita coisa. Você é mais talentoso que eu, você faz 20 coisas. Eu só faço 3. Você faz muita coisa, você é bom em muita coisa, você não é bom em nada. Entendeu? Eu sou bom em 3. Você vê todo campeão olímpico, ele tem uma queda, isso. Entendeu? Faça menos. Uma das coisas que eu aprendi com o cara, ele me falou assim no primeiro papo, faça menos. E se você quer ser bom em 20, pega 2 meses e melhora uma coisa, pega 2 meses e melhora e outra. E aí uma coisa que eu aprendi até com... Eu aprendi, não, o que o John Maxwell passa, é até meio que chover no molhado, né, para os caras. Cara, você pega uma imersão dessa, pai, bota, né, bota a letra A para as coisas que você pode mudar, por exemplo, né? A letra M, A para as coisas que você pode usar, né, entendeu? A letra M para a sua mudança e E para ensinar. E toda vez que você vai nessas imersões, você pega 2 meses e foca em uma coisa. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Pega alguns itens de cada categoria dessa. Fica 2 meses trabalhando aqui, não vai tudo uma vez. Mudança, M1, M2. Legal. E ele tinha passado isso e o Zé me passava isso. Entendeu? Assim, eu vou te passar 3 técnicas. Esse mês, uma coisa que eu já fazia, pelo menos o que você consegue usar, né? Esse mês vamos treinar 2 meses isso, 2 meses aquele outro, 2 meses aquele outro, para chegar no final do ano. Se eu treinasse todas as técnicas, não dava certo. Você não ficaria ótimo em nada. Você não consegue. Você ia corrigindo e melhorando uma coisinha de cada vez. Uma coisinha de cada vez, 2 meses. O que era uma coisa que você era ruim na hora de sair na mão ali na porrada e que você melhorou muito? Minhas quedas no single leg, minha queda single leg. Era ruim. De você tomar queda ou de você quedar o cara? Aplicar queda. De aplicar. Foi aplicando até eu ficar bom. Até eu ficar bom, mas aí foi, meu irmão. Aí eu peguei 6 meses. Peguei 6 meses para treinar uma única queda. Até você ir, entendeu? Aí nessa eu não mudei. Aí eu treinava o outro só menos, outras coisas. E cada luta a gente treinava uma técnica só para um campo inteiro. Era aquela específica. O resto a gente treinava para treinar. É o poder da energia concentrada, né? Se você pegar uma folha de papel e mirar para o sol, não acontece nada. Mas se você pegar uma lupa para concentrar a energia que vem do sol mirando no papel, o papel pega fogo. É mesmo? Então a gente precisa ter essa capacidade de pôr uma lupa e concentrar energia em poucas coisas, né? O que você está falando aí, isso faz muita diferença. E às vezes o empresário fica meio estabanado, porque, ele quer melhorar o produto, ele quer melhorar o financeiro, aí ele quer melhorar a cultura da empresa, aí ele quer também já desenvolver outros negócios e realmente você tem que fatiar o elefante ali, pegar uns 3 pontos focais, melhorar naquilo, depois ir pro outro, senão quem quer ficar bom em tudo muito rápido, fica bom em nada, né? A gente está uma oportunidade agora né, nossa empresa de licenciamento, de entrar com suplementos. Eu estou segurando. Eu estou segurando para a gente... Mas super combina, hein? As marcas que vocês têm. Eu quero desenrolar mais o energético agora. Entendi. A gente quer
o ano que vem, né, a gente trabalhar alguma coisa, suplemento nossa marca própria. Eu faço, a gente faz um trabalho bem legal com as soldiers. Aham, sei, Marca sei, soldiers, sei, tá sei. muito O bem. Yuri vai vir aqui no Yuri, gente podcast boa. 3 de dezembro, A Yuri. gente tá com a vontade de fazer o nosso próprio suplemento. Legal, Tá legal. muito. Top, Pô, top, top. E aí eu tô segurando, Aham. eu quero focar muito no energético agora. Mas- O Will cresceu, né, cara? Ah, demais. Grande empreendedor. Grande Vai estar aqui. empreendedor, bom, Ô, bom. Minotauro, quero te desafiar agora. Preparado? Prepara Desafio? Eu queria puxar uma queda de braço com você aqui. Faz isso não. Vamos? O cara tem o braço quebrado. Ah, pô, Pode falar. não dá, né? E com a canhota? Com a canhota, não vai? Vai, Com a canhota vai. O magrinho é bom. Não, ó, se eu passar vergonha aqui, pelo menos eu fui corajoso e audacioso. Se você, ó, o homem já aqueceu. Não, vai, o cafezinho então. Aí. Dois cafés, então vai. Eu vou trazer mais uma pergunta. Aí, ó. Vou trazer mais uma pergunta e já chega o café. Mais uma. Bora. Mas não é que eu sou o cara da queda de braço, não. É só pra tirar a onda com você aqui. Deixa eu trazer mais uma pergunta aqui, então, enquanto chega o nosso café, né? Que foi assim, um momento muito marcante? Eu sei que tiveram vários ali da sua carreira, mas que foi um momento assim que um momento que foi assim, um momento que você teve uma grande frustração, ou da perda de um título, ou uma lesão e tal, enfim. E aí você conseguiu uma retomada, assim, sabe? Porque é o que eu falei, uma das coisas que eu mais admiro nos atletas é a capacidade de resiliência. E falta muito isso nos empresários. E é muito inspirador, por exemplo, quando você fala, pô, fui atropelado, eu tenho meio pulmão, eu não consigo encostar ali no pé. Mas, cara, usei aqui a força do acreditar e foi, né? Foi uma perda, foi uma lesão? O que foi uma grande frustração que você já teve? Deixa eu voltar. Eu até 2008, né, quando eu ganhei o título do UFC, eu vinha muito bem. Né? E mudei de cidade, tenho um descuido do meu treinamento, né? Mudei, até estava lá em Vegas, na época, morando lá. E muitas contusões, eu tinha que parar. Aí você bota isso aí. Eu tive muitas contusões, tá me atrapalhando. Eu tinha que parar para fazer uma cirurgia no meu cruzado anterior, que estava jogando com o cruzado rompido. Empresário, ele tá com aquela deficiência, ele não quer parar para mexer. Uhum. Tá? Tive um problema no quadril, no acetábulo, tinha para mexer. E eu não tinha coragem de mexer. Você vê aquele empresário que tá com um probleminha dele ali, mas ele tá tocando. Uhum. Ele tá tocando, eu vou lutar mais, fazer mais 3, mais 2, tu ganha dinheiro assim. Só que uma hora vai começar a dar ruim. Você tá num nível muito alto, pá, começa a dar ruim. O empresário tá ali, ele, vou tocando, tem que parar para mexer. E eu tinha que parar para mexer, e aí eu perdi o título em 2008, parei para mexer, ainda ganhei mais uma, luta, perdi o título em 2008, ganhei mais uma luta contra o Randy Couture, e aí vi que não dava mais, parei para mexer, acender a luz vermelha, né? Ganhei contra o Randy Couture, perdi contra o Caim Velasquez, parei para mexer, falei, ó, vou mexer meu corpo inteiro, quero 2 anos para me parar, ver, operar o joelho, operar o quadril, operar o outro lado e dar aquela. Então, parei para estudar, fiquei 1 ano só estudando, só fazendo fisioterapia, só me preparando. Então, acho que foi uma frustração que eu tive, física, tá? Mas por isso que a gente se recupera, né? Já tive várias. Às vezes é dar um passo para trás para dar 2, 3, 4 para frente, né? Cada muito aí que você tá falando. A gente tem que parar, velho. Tá dando muito. Bora lá, queda de braço. Então, nação empreendedora, momento queda de braço aqui com o Minotauro. Só vai estar valendo quando eu falar, viu? Vai lá. Só quando eu falar valendo, tá? Ó, isso aí é para ficar para história. Queda de braço aqui com o Minotaurão, tá? Todos preparados. E é o seguinte, pegadinha do malandro. Não vou cair nessa não. Olha o tamanho do homem aqui. Na verdade, ô Minotauro, voltando o microfone aqui pra você, ó, é só pra gente colocar isso aqui lá no começo
E a gente começar de um jeito diferente aqui, esse podcast. Um pedaço. É, Cada coisa, sim, esse sim. braço aqui, cara, tu é uma criança entendendo aquelas coisas. Eu quebrei com a luta que eu perdi com o Frank Mir, Aham, aham. deu 16 pinos no braço, cara. Esse não vai. Esse aqui ainda tem um. Não, ainda tem aquela focinha de. Deixa eu te falar. E de vez em quando você faz um rola ainda no Gio, dá uma brincada e tal? Eu operei o meu cruzado de 3 vezes. Aham, Eu rompi andando de kitesurf. aham, Andando de kitesurf. aham, aham. E aí eu rompi na minha última viagem. Aí não dá mais, né? Cara, eu vou fazer minha cirurgia, porque a gente está, quando inaugurou esse energético, Uhum. a gente está 2 anos indo mercado em mercado. Ah, Eu sou muito ativo. ah, Eu tô com um projeto lá que você tá das casas. legal, vamos até falar. Ó, o Minotauro, ele lançou um projeto lindo, 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 que é o Fight for Life. Inclusive, vocês nos ajudaram, né? Exato, tivemos a honra aqui de poder contribuir. Pode falar, meu grande doador. É isso aí. Falasse você, Clemildo Tomé, o Luciano Hang, Aham, doou 400 mil. Os meninos do Segredo da Audiência também, o Leandro falou com você. aham. E a gente está soltando aí 50 a 80 casas em Guaíba, No Rio Grande do Rio Sul. Grande do Sul, onde o rio passou ali, Guaíba do Rio Grande do Sul. E a gente vai soltando aí. A gente tem muita captagem, a gente está metade do dinheiro desse projeto. Eu acredito que sim, depois que o projeto estiver engatado. A gente tem terreno em São Sebastião do Caí, a gente tem terreno em Pelotas e a gente tem um terreno em Mussum também para soltar algumas casas. A gente já soltou junto com o Instituto Teve Leonardo, Uhum, né, aquele evangelista. A gente está soltando a gente soltou algumas casas, vai soltar 15 casas antes do condomínio. uhum. Junto do Dunga, a gente está na 12ª casa. A missão do bem do Dunga na 12ª. Meu irmão, eu no peito, cara. Peguei esse negócio para poder fazer do nada. Lindo demais. Mas o cara, falei, meu irmão, eu vou te falar, e casou num mês que eu tava sem poder, velho. Ah, Eu tava comprando um terreno em Jeri, para um investimento meu. Cara, eu falei, um negócio louco, cara. Eu falei, esse mês não vou poder. E eu fiz. Num mês que eu não podia, eu sou palestrante. E eu faço uma palestra mês ou duas, assim, uma média de 2 meses. aham, aham. No mês que eu fiz, o que eu não podia, eu dei 8. Tu acredita, velho? Olha que benção, hein? É isso aí. Juro por Deus, eu dei 8, velho. Ah. Eu dei 8 meses que eu falei, vou passar, mentalizei, profetizei, vou fazer, vou dar mais palestra, cara. Vou dar uma palestra. Foi lá, doou, rodou e o. Vem mais. A gente tá fazendo um centro de treinamento também na Lagoinha, na Igreja Lagoinha. Uhum, Muito, muito legal. Tem um cara que Daqui de Alphaville mesmo? Alphaville. Ah, legal. Você já Pastor foi lá André- já? Já, várias vezes. Zé Fernandes. Já veio aqui no meu podcast. É o Andrezão. Fernandes, Cara, o Andrezão que me dá uns. Mentaliza. Mentaliza, profetiza isso aí. Que legal, que legal. Legal, cara. Parabéns pelo projeto lá, o Fight for Life. Vou até colocar o @, do projeto aqui. Porque o que mais precisa lá é casa agora no Rio Grande do Sul. Empresários que cada empresário, para se puder fazer um empresário sustentar uma casa, cada diferença assim, né, para muita gente. A gente mudou de fornecedor, a gente estava fornecedor numa casa que era mais ou menos o valor de R$ 25, a gente pegou um fornecedor melhor que dá uma garantia. A casa hoje custa R$ 38 mil, por quê? Se aquela casa cai, dá uma coisa de clima, a gente se responsabiliza pela casa. Então a gente pegou um sólido que dá o ART. Só que o ART... Sei. Entendeu? Uma responsabilidade técnica. do fabricante. Porque senão fica sobre o nosso instituto, sobre os institutos. Entendi. Entendeu? Então agora a gente vai ter um ART, vai subir o valor, porque também é legal, com a base legal, mais sólida. Sim. Mas é isso. Não, e eu vi vários. Troquei muita figurinha com o Minotauro sobre isso. Obrigado, cara. Foi lindo esse projeto, foi uma honra poder fazer aí a doação e parabéns. Você vai lá, cara. Vamos marcar. Quero conhecer. O David Leonardo deve estar indo agora. Daqui um tempo ele te marca junto na ilha dele. Né? E o Dunga tá lá direto, o Luciano Hang deve também. Ele tá entrando, apoiando alguns casos. Uau. A gente quer mais alguns casos do troco solidário dele. Mas a gente tem uma plataforma de clareza. Né?
Assim, tudo que tá entrando na conta tá indo só para casa. Só pra fazer as casas, que legal. Fazer as casas. Então, ó, é Fight for Life o projeto, eu vou pôr o arroba aqui na descrição também. Então, sensibilizar aí os empresários de fazerem a sua doação. Às vezes, muita gente pensa assim, pô, não vou doar porque é pouco dinheiro, mas, pô, Não. se 1.000 pessoas doarem 5 mil reais, é meio milhão, porra, é mais 15 casas aí, né? A Cirela, a gente, o pessoal da Cirela, né, a Paula Rosseto, Aham. né, o Alando ali, ele juntou com os vendedores, um vendedor de normal ali, Ah. cada vendedor deu R$200. Aham. A gente tirou 3 casas. Olha aí, que legal. Entendeu? Aham. Do grupo de 500 para 200 a 100. Não, e você liderando essa iniciativa mostra aí o tamanho da Coisa. honra e da nobreza do seu coração, viu, Minotauro? E é Obrigado, por isso, com certeza, que Deus sempre te abençoou e vai abençoar cada vez mais. E de verdade, que nasça aqui uma amizade, uma parceria, uma proximidade a partir desse podcast, que eu sou seu fã mesmo. Tá no meu caderno, tá no caderninho aqui de vitórias. Quantas vezes eu vi você, seu irmão e todos os brasileiros ali no UFC lutando, é demais, é incrível. Agora é o seguinte, ó, vou pôr um super poder aqui nesse microfone, pra você dar um recado final aí pros empresários que estão assistindo, o que fizer sentido. Pode ser um soco com carinho no queixo, puxando a orelha, pode ser uma reflexão, pode ser um trecho da Bíblia, o que vier no coração, o microfone está amplificado aí para que mais pessoas possam ouvir essa sua mensagem final. Pessoal, primeiramente, né, Obrigado. Prazerzão estar aqui com você. Ter a oportunidade de falar com outras pessoas, a gente tem um propósito, como você tem um propósito, melhorar as pessoas, né, nas habilidades das empresas, né, eu também faço isso, né, como palestrante ali, eu sou motivacional, tudo que eu fiz, por certa forma, me preparando para momentos que mostrar essa minha resiliência, né, eu acho que eu não conquistei nada significante que fosse numa linha reta. Tudo que eu conquistei, que foi realmente significante, que mexeu o ponteiro, seja na minha vida pessoal, seja na vida da minha equipe, na sociedade, no Brasil, foi no topo da ladeira, da montanha, lá em cima. E para a gente dar o primeiro passo, você tem que ter atitude, né? Você tem que ter preparo. Se Deus, voltando para Deus, colocou alguma situação difícil na tua vida, porque Ele tem certeza que você é capaz. Então, seus desafios, se você abrir uma empresa, você é capaz. Então, não esmorece, cara, né? Treine, trabalhe, tudo, né? Você falou comigo, a gente tem minutos, né? 100 horas por minuto de preparo. Então, se prepare. Você que é empresário, procure alguém, procure um mentor, procure alguém, né, que saiba mais que você, crie um parâmetro em cima, procure cursos como, né, como o Acelera aqui, com as pessoas aqui que possam te ajudar. Se prepare, cara, entendeu? Então, é isso, vai ser difícil, vai chegar na metade da ladeira, você vai estar cansado, né, porque vai estar desmorecido, se você olhar sua meta muito longe, né, e chega lá em cima, cara, então se prepara, essa é a minha mensagem. Não cair pra dentro. Sensacional. Vamos no quê? Vamos pra cima aí, ó, da concorrência. Vamos subir a guarda, entrar com jab direto, cruzado, fazer acontecer, dar o nosso melhor nessa luta aí, que é a vida, que é empreender, que vale a pena. Aqui no final, Minotauro, é o seguinte, eu solto um pod aqui no microfone, você solta um acelerar aí. Tá bom. Beleza? A gente manda a nossa energia pra galera aqui, eu falo pod no microfone, você acelerar, beleza? Vou fazer uma contagem, eu falo pod, você acelerar. Com energia. Bora. Tá bom? 1, 2, 3, pode! Acelerar! Aê! É nóis, fechou demais.